Estamos mais uma vez nessa transmissão ao vivo, na madrugada com Deus. E a palavra revelada diz, conforme está no livro de 1 Reis 17:14, fala que a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará. E o profeta Elias disse à viúva de Serepta esta palavra, porque havia momentos difíceis na face da terra, em que não chovia, e aquela pobre viúva estava em desespero, porque ela só possuía um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. E aí ela lançou mão de alguns gravetos para fazer a última refeição do seu filho, a fim de que ela e o seu filho comesse e depois morresse. Então Deus revelou ao profeta Elias, que estava vivendo aquele momento difícil também, porque a água do ribeiro havia secado e com a escassez da chuva também os corvos pararam de levar alimento para ele. Então Deus revelou ao profeta Elias que ele se dirigisse àquela viúva e pedisse que ele desse alimento. Ora, aquela viúva estava já se preparando para a morte pela falta, pela escassez de alimento, devido àquela grande seca. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que nos surpreende. É nos momentos de crise que Ele revela o seu milagre. Até porque milagre é quando nós não podemos fazer mais nada. E aí acaba todas as possibilidades do homem, o ser humano, fazer alguma coisa. Então é nesta hora que Deus entra com a providência e realiza o milagre. Então o profeta, cumprindo a palavra do Senhor, se dirigiu àquela viúva de Sarapta e lhe pediu que lhe desse um pouco de água e também alimento. Mas a viúva disse que ela só possuía um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija e alguns gravetos para fazer o bolo. Então o profeta pediu que ele desse primeiro um bolo pequeno e depois fizesse um bolo para a viúva e para seu filho, e que o azeite da botija não ia acabar e nem a farinha da panela, até que o Senhor enviasse chuva novamente sobre a face da terra. Veja bem, naquele momento de crise,
Deus usou aquela viúva, pobre viúva, sem marido e naquele deserto, sem nenhuma provisão, sem nenhuma esperança, praticamente condenada à morte, ela e seu próprio filho, pela pobreza. E agora Deus pede aquela pobre viúva para dar alimento ao profeta. Mas o que ela tinha em mãos para que ela saísse da pobreza material? Qual é a matéria-prima que Deus iria usar para prosperar aquela viúva? O que ela tinha em mãos? Ela tinha um pouco de farinha e também um pouco de azeite e mais alguns gravetos para cozer o pão. Pois bem, ela tinha a farinha que iria alimentar, mas ela tinha também o azeite que Deus iria usar para multiplicar, para prosperar. O azeite representa o Espírito Santo. Na verdade, aquela pobre viúva, ela era pobre materialmente falando, mas ela tinha em si a riqueza, ela tinha o azeite. Ela tinha o azeite e ela tinha também fé, porque ela tinha alguns gravetos. E o graveto representa a lenha. A lenha quer dizer oração. E ela orava porque ela tinha fé. E ela tinha fé e tinha também a riqueza do Espírito Santo. Na verdade, aquela viúva, ela era pobre materialmente falando, mas espiritualmente ela era rica, porque ela tinha fé, ela orava e ela tinha o Espírito Santo. Ela tinha o azeite. E Deus assim pôde prosperar aquela viúva, porque encontrou nela azeite. O azeite representa a riqueza. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem tudo. E Jesus disse: se um filho pedir um peixe, o pai não dará uma serpente. Se lhe pedir um pão, não dará um escorpião. Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus é verdadeiramente rico. Ainda não tendo nada nas mãos, ainda não tendo riqueza nenhuma material.
Porque o Espírito Santo de Deus prover todas as necessidades, não somente materiais, mas sobretudo espirituais. Quem tem o Espírito Santo é verdadeiramente rico. E a prova disso é que aquela pobre viúva, materialmente falando, ela era rica. Ela era verdadeiramente rica, porque tinha o azeite. E o azeite se multiplicou. E ela pôde também alimentar aquele profeta naquela escassez de alimento. A prova que ela era rica é que ela conseguiu alimento não somente para o profeta, para sustentar o profeta Elias, mas também para ela passar toda aquela seca, aquela escassez, aquela dificuldade, e ela conseguiu sobreviver naquele momento de crise, de dificuldade. E nós estamos vivendo este momento de crise, de dificuldade. E por isso precisamos buscar a verdadeira riqueza. Porque a verdadeira riqueza, ela supera os momentos difíceis, os momentos de crise, de escassez. Consegue se manter em qualquer tempo, em qualquer época. Esse sim é verdadeiramente rico. Quem tem o azeite. E não somente falando-se da riqueza material, mas também da riqueza de ter uma vida saudável, uma vida tranquila, de paz, alegria, sem precisar tomar esses medicamentos para ansiedade, para depressão. A riqueza de viver uma vida gloriosa, uma vida em tranquilidade, de deitar com a cabeça tranquila, despreocupado e acordar em paz neste mundo atribulado. Porque a riqueza material, ela não é tudo. Quantos ricos dão fim à sua própria vida? Suicidam-se. Até pastores têm se matado, têm dado fim à sua própria vida. Isso é porque não tinha o azeite. Então, quando falamos de riqueza, é essa riqueza espiritual, essa riqueza que nos coloca de cabeça erguida, essa riqueza que supera a crise, que nas dificuldades não nos abala, não nos deixa abalados. Nós vivemos tranquilos, em paz, em alegria, despreocupados, sabendo que o Senhor dos Exércitos nos sustenta. E é nesse momento de crise que eu quero fazer uma campanha. Eu senti inspirado a fazer essa campanha, a campanha do azeite da viúva. Quando se fala na campanha
do azeite, não queremos dizer apenas riqueza material, mas a riqueza completa, espiritual também. Então eu queria convidar os ouvintes, todos aqueles que estão ouvindo, assistindo, e os que irão ainda assistir a este vídeo. Eu convido, eu convoco para que todos participem desta campanha, que é a campanha do azeite da viúva, a fim de que todos possam ser beneficiados das bênçãos materiais e espirituais. Muitas vezes, alguém pode pensar assim: não, eu já sou rico, eu já tenho bens em abundância, eu não preciso. Mas precisa sim. Muitas vezes você é rico de dinheiro, mas é pobre de espírito. Muitos ricos dão fim, dão cabo à sua própria vida, porque não possuem a verdadeira riqueza. E o mundo vive em aflição. O mundo está atribulado. Eu tenho orado nos montes diariamente, desde 2017 que eu venho orando sem parar. E em 2018, desde 2018 para cá, que eu oro nos montes todos os dias, todas as madrugadas. Ou com chuva, ou sem chuva, ou são ou doente, ou resfriado ou não, ou com algum problema de saúde, de locomoção, porque teve um dia que eu estava assim, não aguentava nem andar direito, e eu fui assim mesmo, subindo na pedra, caminhando, me arrastando, mas eu fui, porque eu sei que eu preciso de orar, minha alma tem sede de Deus, eu preciso dessa verdadeira riqueza. Se eu falhar, eu entro em tristeza, eu entro em depressão. Então é por isso que eu busco. E há pouco instante eu cheguei do monte e eu tive essa visão da humanidade aflita, angustiada, faminta. E as ovelhas, mesmo os crentes, as ovelhas andam famintas, com fome da palavra, com fome de comer o maná, o verdadeiro alimento espiritual. E muitos lobos aproveitam dessa situação e procuram enganar as ovelhas. Porque, na verdade, a ovelha, ela é muito inquieta. Quando ela está num pasto, e ela vai acostumando com aquele pasto, e depois ela imagine que do outro lado da cerca tem um pasto um pouquinho melhor, num coçar de olho, ela já passa para o outro lado. Ovelha tem esse problema. As cercas, quem é silvícola da zona rural, sabe muito bem que a cerca das ovelhas é diferente da cerca do gado, das vacas, dos bois. Ela tem que ser bem fechada. Os arames têm que ser bem próximos um dos outros, senão ela passa. Ela passa rapidamente para o outro lado.
Então, a ovelha tem esse problema. Os crentes são ovelhas de Deus. Agora imagine, elas estando num bom pasto, só imaginar que do outro lado, por lá de fora do aprisco, tem um pasto um pouquinho melhor, elas já vão lá. Agora, nesta crise espiritual, as ovelhas famintas do jeito que estão, os lobos, os falsos profetas enganam facilmente. Dizem que tem um pasto ali um pouco melhor, que tem uma pastagem boa, aliás, e com falsas promessas enganam as ovelhas e fazem com que elas paguem grande soma de dinheiro para ir para um pasto, para comer um pasto, que talvez não é nem muito bom. E como elas estão famintas em tempo de crise financeira e crise espiritual, os lobos aproveitam da crise e enganam facilmente as ovelhas. Porque se estando numa boa pastagem, elas já pulam por outro lado, sem promessa nenhuma, imagine famintas e prometendo um bom pasto. Aí elas dão grandes somas de dinheiro na esperança de comer num pasto, entrar num pasto bom, de se alimentar de uma pastagem boa e, no entanto, não acham esse pasto e ficam sendo enganadas constantemente. E no livro de Ezequiel 34, versículo 14, aliás, Ezequiel 34, a partir do versículo 1 em diante, o capítulo 34 de Ezequiel diz: o Senhor repreende os pastores, dizendo: ai dos pastores que apacentam a si mesmos e deixam as ovelhas se perderem. Porque as ovelhas, quando estão subnutridas, elas caem facilmente no laço do lobo e são devoradas. Elas extraviam, elas se perdem. E o propósito dessa campanha é a fim de que as ovelhas em especial, porque o Senhor disse que ele não veio senão, em primeiro lugar, as ovelhas da casa de Israel. Mas essa campanha do azeite da viúva é para todos. Não somente para os crentes ricos de dinheiro material, mas que são pobres, que necessitam espiritualmente da riqueza, mas também daqueles que são também pobres de espírito e materialmente falando. Necessitam de participar dessa campanha. E também não é somente para os crentes, para as ovelhas, mas é para todos participarem. Melhor dizendo, essa campanha é mundial, porque o mundo está faminto, está em aflição. Eu, orando no monte, tive essa visão do mundo inteiro. As pessoas sorriem, mas por dentro estão amarguradas, estão aflitas, estão tristes, estão preocupadas, inseguras. Muitos estão apelando para os medicamentos controlados, remédios receitados por psiquiatras. Tudo isso é relativo à crise espiritual, à crise financeira. Então,
é para todos, porque todos estão aflitos, crentes e descrentes. E biblicamente falando, tem embasamento bíblico. Por quê? Adão e Eva, eles viviam na presença de Deus. Eles eram crentes, fiéis, obedientes, falavam com o Senhor todos os dias, até o momento em que a serpente conseguiu tirá-los da presença de Deus. E eles deixaram de ser crentes, eles passaram a ser criaturas de Deus, como muitos são. E, sendo assim, o Senhor os abandonou de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Deus amou o mundo de tal maneira. Veja bem a palavra. Amou o mundo. O mundo é composto de crentes e descrentes. Só que com a queda de Adão e Eva, era só descrente. Só descrente. Não tinha mais crente, porque eles se desviaram. Então Deus, a palavra está correta. Literalmente falando, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tá aí o apelo do Pai. Entregou o seu filho a fim de que o mundo inteiro fosse salvo através dele, através de Jesus Cristo, a ponte que nos liga ao Pai. Porque está escrito: a nenhum nome foi dado debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus, do Pai, é salvar a humanidade inteira. E o mundo está em aflição. O mundo, crentes e descrentes. As pessoas andam aflitas, famintas. Por isso que essa campanha que o Espírito de Deus colocou em meu coração, eu tenho que transmitir da mesma forma, que é para todos. Crentes, descrentes e desviados, assim como Adão e Eva foram desviados da presença de Deus. Porque pode surgir a dúvida, ou será que é só para crente e descrente? E os que se desviaram? Não, para todos. Adão e Eva foram os primeiros que se afastaram, melhor dizendo, do caminho do Senhor. Mas Deus, com sua grande misericórdia, e a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Literalmente falando. Porque muitas pessoas estão brincando, principalmente os crentes, porque aqueles que são ainda ignorantes na palavra, que são leigos ainda, melhor dizendo, Deus não cobra tanto, porque o Senhor, nosso Deus, não ouve, não dá crédito às palavras daqueles que não compreendem. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado.
Então, quem tem muito conhecimento de Deus, lhe será cobrado muito. Então, a misericórdia de Deus é muito grande. Porque o Senhor Deus não é brinquedo. Tem muita gente brincando com Deus. Quando nós estamos diante de uma autoridade, nós sabemos prestar a devida reverência. Sabemos prestar continência. E o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, por que nós também não reverenciamos, não honramos, não damos a glória que Ele merece? O Deus Todo-Poderoso, Ele não é brincadeira, não. Com apenas um suspirar, um suspiro das suas narinas, já é suficiente para destruir o mundo inteiro, o inferno, o universo inteiro, com apenas um suspiro. Mas a sua misericórdia é muito grande. Ele não tem prazer em destruir. Mas o diabo, sim. Esse tem prazer. Porque ele veio exatamente para isso. Roubar, matar e destruir. Então, é com esse objetivo que eu convido a todos. Porque essa campanha é mundial. Então, quem pode participar? Todos que quiserem. Pode ser membro de igreja, pode ser cooperador, pode ser diácono, presbítero, pastor, evangelista, bispo, apóstolo, todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a crise espiritual, essa fome da alma, essa depressão, afeta a todos. Não é porque é pastor, evangelista, ou apóstolo, ou bispo, ou presbítero, seja lá a estatura espiritual que for. Não importa a sua carta, porque a matéria-prima do homem é a mesma. Eu não sou melhor do que um aleijado, um pobre, um homem analfabeto. Eu sou formado dos mesmos elementos. Eu sou formado do barro, eu fui formado do pó, do barro. A minha estrutura é a mesma. A minha necessidade é a mesma. Então, nós temos a mesma necessidade. Muitas vezes, o seu pastor da igreja, talvez ele esteja em desespero, né? Talvez ele esteja pior do que você que está pedindo ajuda a ele. Porque essa fome espiritual, essa crise afeta a todos nós. Não adianta se esconder atrás da máscara, do sorriso, porque o mundo está em aflição. Nós estamos vivendo a crise mundial. Nós estamos vivendo o tempo do apocalipse e não adianta disfarçar. A verdade é essa. O mal é muito maior do que nós imaginamos, porque
não toca somente na parte material, mas sobretudo a parte espiritual. Porque se não fosse assim, um homem milionário, ele não suicidava-se. Um pastor não suicidava. Então é sério, é sério. Então eu convido a todos que estão assistindo e que vão assistir a participar desta campanha do azeite da viúva. Eu não somente convido, como convoco, e mais do que isso, eu intimo com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu intimo a todos a participarem. E que todos se inscrevam, todos que querem participar. Porque não é obrigado, não. Mas a necessidade nos obriga. O profeta Eliseu, ele teve a necessidade. O profeta Elias, no caso aí da viúva de Sarapta, ele sentiu necessidade. Porque o corvo parou de levar o alimento, o riacho secou. E necessidade faz sapo pular. E ele teve que se deslocar. Ele teve que sair. Ele teve que ir lá. Ajudar a viúva. Aliás, primeiro ser ajudado. Porque ele estava faminto e com sede. Logo ele pediu água. E depois alimento. E depois profetizou na vida daquela viúva. Então nós não somos melhores do que Elias, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Um homem que orou e cerrou, fez o céu parar de chover, a terra parar de receber a chuva. E depois voltou, orou para que voltasse a chover novamente. Um homem que não provou da morte, ele derrotou 450 profetas de Baal. E entrou em depressão também. Por quê? Ele foi para uma caverna. Porque ele é feito da mesma estrutura que você é e que eu sou. Ele veio do pó, ele é de carne. Então ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia tristeza, ele sentia depressão. E não deveria sentir. Por quê? Buscava o Senhor. Era um homem de uma alta estatura espiritual. Então não importa você que é pastor, evangelista, apóstolo, presbítero, não importa a sua estatura. Ninguém é mais do que Elias. Ninguém tem a estatura maior do que Elias. Jesus falou. Sim, muitos confundem que dentre os filhos de mulher não há nenhum maior do que João. É verdade. E muitos dizem até que João seria o maior. Jesus não disse isso. Ele disse que não haveria entre os filhos de mulher, nascidos de mulher, nenhum maior do que João. Mas ele não disse que João, o Batista, era maior do que Elias. Ele não disse isso. Ele disse apenas que não haveria nenhum profeta nascido de mulher maior do que João. Mas não significa que Elias é menor do que ele. Jesus não falou isso. E nem disse que João era maior do que Elias, de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Jesus disse que viria um outro Elias. Ou seja, alguém que iria o substituir. Ora, se
se há alguém que vai substituir, que vai se espelhar naquele profeta, significa que ele vai imitar aquele profeta. Então, se ele vai imitar, o máximo que ele vai conseguir é ser igual. E foi isso que Jesus disse, que viria o quê? Um outro Elias. Por que um outro Elias? Porque nenhum conseguiu ser arrebatado como Elias. Dessa forma que veio uma carruagem, né? Separou ele de Eliseu e Elias subiu num redemoinho. Então, Elias não provou da morte. E Elias, ele conseguiu alcançar uma estatura enorme. Ele conseguiu ser filho consagrado. É aquele que consegue a estatura maior, a ponto de não ser morto, a ponto de ser arrebatado. Assim como Enoque também, Deus o tomou para si. Mas Elias foi de uma forma especial. Ele subiu num redemoinho de fogo. Não provou da morte, porque ele conseguiu a estatura maior, mais elevada possível que um homem pode alcançar. E por isso que Jesus disse: virá um outro Elias. Porque senão Jesus diria: virá um outro Moisés. Mas não. Ou virá um outro profeta. Mas Elias, ele disse: virá um outro Elias. Quer dizer, virá. Ele estava falando de João Batista. Porque João Batista, ele foi o único que alcançou a estatura de Elias. E ele vestia-se como Elias, comia do jeito de Elias, vivia no deserto, vestia-se de pele de camelo, não se contaminava com as iguarias do rei, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, até a alimentação era semelhante. Então, João Batista estava imitando Elias, estava imitando o grande. Por que ele estava imitando? Para ele ser grande igual Elias. E não o contrário, como pensam. Então, Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João. Por que não há nenhum maior do que João? Porque João conseguiu ficar do tamanho de Elias. Aí os dois ficaram da mesma estatura. Pois bem, se Elias precisou do azeite, ele precisou de buscar, ele precisou de matar a sua sede com aquela mulher, porque aquela mulher era realmente rica. Ela pôde alimentar aquele profeta, porque Deus usou a riqueza dela para multiplicar e poder alimentar o profeta e ela e o seu filho, porque ela tinha azeite, tinha farinha e tinha o graveto, ela tinha a lenha, ela tinha a oração, ela tinha a fé, ela tinha o Espírito Santo de Deus. Então, nós não somos melhores do que Elias, de forma nenhuma. E Elias teve necessidade, ele foi à procura de quê? Elias teve sede, teve fome, estava
na escassez, no deserto, na crise, e ele procurou o quê? Uma mulher rica espiritualmente. Ele foi à procura do azeite da viúva de Sarapta. E, com sua palavra profética, abençoou, profetizou, e não faltou mais alimento na vida daquela viúva, nem material e nem espiritual. Então nós não somos melhor do que Elias. Elias foi procurar a viúva. Elias foi buscar o azeite, foi buscar o alimento com a viúva. Então, vamos fazer essa campanha e vamos participar dessa bênção. Está convocado todos, crentes, descrentes, pastores, pregadores, todo mundo nessa campanha aí, a campanha do azeite da viúva. Então não importa a nossa estatura, conforme ficou ilustrado que Elias, ele tinha a maior estatura possível. Ele conseguiu a estatura de filho consagrado e por isso, por causa da sua estatura, ele foi arrebatado. Então não importa a sua estatura, não importa a sua carta, não importa a sua condição social, não importa a sua riqueza material, temos necessidade de participar dessa campanha. Precisamos desse azeite. Nada justifica deixar de participar. Então, o que tem que ser feito? Apenas se inscreva no canal. Há um link aí no meu story. E quem não souber, peça ajuda a algum amigo que entende da internet. Se inscreva o mais rápido possível. Porque depois pode ficar difícil, porque o número de pessoas pode aumentar muito e dá problema de conexão de internet de muitas pessoas ao mesmo tempo, milhares de pessoas se inscrevendo nessa campanha, que é uma campanha mundial do azeite da viúva, porque o mundo está em aflição, sem exceção nenhuma. O mundo está faminto, tem fome, tem sede da palavra, precisa do azeite. Ora, se Elias precisou do azeite da viúva, quem somos nós para dizer que não precisa? Quem somos nós? Não importa a sua carta, não importa a sua condição social, o seu grau intelectual, a sua riqueza material, nada justifica. Se inscreva rapidamente no canal e vamos estar participando dessa campanha. Que seja no mínimo 1.000 pessoas inscritos, no mínimo, para nós começarmos a oração de poder, a consagração, porque eu já há mais de 2 anos que eu vou ao monte, todas as madrugadas, ou com chuva ou sem chuva, ou com enfermidade ou sem enfermidade, porque eu necessito. Eu tenho consciência que eu preciso. E o mundo também precisa. Todos precisam desse azeite. Elias precisou. E quem é você para dizer que não precisa? Quem somos nós? Quem sou eu para dizer que eu não preciso? Então se inscreva no canal o mais rápido possível. Peça orientação, peça ajuda às pessoas, porque é sério, o mundo está em aflição, as pessoas estão em desespero, porque a maioria finge
tenta sorrir para disfarçar a tristeza, a angústia, a depressão. Mas não é só você, não. Todos estão, não é só você que é crente, não é só você que é descrente, todo mundo está passando por essa crise. Porque é o mal do século, é a depressão. E sabe qual é o antídoto? Não é comprimido, não é remédio controlado, não é remédio de psiquiatra para curar essa depressão. Não estou dizendo para ninguém não tomar remédio. Porque há doenças psicossomáticas, há doenças biológicas, há doenças do organismo, há doenças do cérebro, mas eu estou falando da doença da alma. Estou falando da depressão espiritual. Aquela depressão que a pessoa do nada, sem nunca ter tomado um comprimido, um remédio de psiquiatra, do nada, de uma hora para outra, suicida-se, coloca a corda no pescoço e se mata. Outra hora, pega uma arma de fogo e explode a cabeça, a própria cabeça. É dessa doença aí, é da alma, que é muito mais grave, muito mais sério do que essa depressão de remédios, que toma remédios controlados, essa química aí. Quando falta a química no cérebro, é muito mais grave do que isso. É que leva ao suicídio, à morte eterna. É uma depressão muito grave. Então, é essa doença aí a qual eu me refiro, a doença da alma. Então, todos estão convidados, todos estão convocados, mais do que isso, intimados a participarem dessa campanha mundial para se livrarem dessa doença da alma, da depressão espiritual. Não estou dizendo que você vai parar de tomar remédio. Estou falando dessa doença da alma que leva ao desespero, que leva à angústia, que leva até ao suicídio, à própria morte. E o dinheiro não resolve. Porque se fosse assim, os ricos não dariam fim à sua própria vida. Então, vou terminar por aqui, por hoje. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de vocês que estão assistindo e que ainda vão assistir este vídeo, e que todos possam se inscreverem rapidamente para participarem desta campanha intitulada O Azeite da Viúva, a fim de que vocês possam ter o antídoto do mal do século. Porque quando havia uma maldição, o anjo da morte chegava para exterminar os hebreus, e o anjo da morte encontrava aquele sangue, o sangue do cordeiro na porta das casas, o anjo da morte recusava, não matava os moradores daquela casa, porque eles estavam com o sangue do cordeiro, simbolizando o cordeiro pascal, simbolizando o próprio Cristo que viria ser imolado por nós, que iria morrer em nosso lugar. Hoje o mundo está doentio, está aflito, está faminto, está deprimido, precisa urgentemente do azeite. Então não deixam de participarem todos, o mundo inteiro, presidente de qualquer nação, de qualquer país, estão convocados, estão intimados a participarem desta campanha intitulada O Azeite da Viúva,
Portanto, para participarem, basta se inscreverem no canal que está aí disponível com um link no meu story. Portanto, não tenha medo de ser feliz. Ok? Então fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa inundar o coração de vocês com a rica paz. Que todos que assistiram e os que ainda irão assistir a este vídeo, que possam sentir a paz na alma, no seu espírito, que possam sentirem tocados pela preciosa paz, a verdadeira riqueza, a riqueza que não vai acabar jamais. Tenham uma boa noite, um bom dia. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Abençoe a todos. A todos. Amém. Aleluia. Glória a Deus.